Pessoal, Atlético e São Paulo, vitória do São Paulo de virada por 2-1. O Atlético fez um primeiro tempo bom e um segundo tempo razoável, melhorando um pouco na reta final da partida. O que mudou? Vamos pensar primeiro o seguinte, o Tuchel estava treinando o Atlético até sexta-feira, então não vai se mudar uma estrutura de jogo num piscar de olhos, num estalar de dedos, mesmo que o treinador tenha toda a capacidade do mundo. E tudo que a gente tem de informação do Wesley Carvalho, além do histórico dele na base, é de um treinador que sabe entender, sabe ler futebol, então é um treinador que tem potencial. Mas não dá para mudar tudo de uma hora para outra. Tanto que a mudança, para mim, mais profunda do Atlético foi, para falar palavras que comentaristas atuais falam, foi na fase defensiva. O Atlético, em vez de marcar no 4-1-4-1, que é aquele esquema onde fica uma linha de 4 defensores, uma segunda linha, e entre essas duas linhas um volante, isso não aconteceu. O Hugo Moura jogou na segunda linha de marcação. O Atlético tinha a primeira linha com o Madison, com o Pedro, com o Thiago e com o Fernando, e logo depois uma segunda linha, com o Coelho na direita, o Christian na esquerda e os dois no meio-campo, o Alex Santana e o Hugo Moura. O Vitor Bueno um pouco mais adiantado e o Vitor Roque como centroavante. Parece uma mudança pequena, mas você veja o posicionamento, Tem um que seria o Hugo Moura, como foi o Eric, como foi o Fernandinho, só que esse agora foi para frente, para ser o Vitor Bueno. Parece pouco, mas é simbólico, porque o Atlético passa a ter no primeiro tempo uma postura de marcação, não mudou isso, o Atlético deu bola para o São Paulo, como faz normalmente fora de casa, só que a saída ofensiva do Atlético foi muito mais eficiente. O Atlético fez o gol com o Vitor Roque, que fez um primeiro tempo espetacular, jogada do Vitor Bueno, que também foi muito bem no primeiro tempo, e ainda teve as chances com o Coelho, teve chances mais uma vez com o Vitor Bueno, teve tentativas com o Vitor Roque, mas em especial aquela bola do Coelho, muito perigosa, aquele cruzamento chute do Vitor Bueno que bateu no travessão. O Atlético levou o empate numa hora de abafa do São Paulo, Tanto que sai o chute do Luciano, a bola bate no Hugo Moura, volta no pé do Gabriel Neves para empatar. Mas quem foi mais perigoso no primeiro tempo foi exatamente o Atlético. Tanto que, ao conversar com o Vinícius Bueno do Sport TV, o Wesley Carvalho disse que o Atlético tinha feito um ótimo primeiro tempo. Eu diria que foi um bom primeiro tempo, porque o Atlético não aproveitou as chances que tinha. Mas o Atlético fez um primeiro tempo contra o São Paulo muito mais eficiente no ataque, muito mais presente no ataque, mesmo sendo um time jogando na defesa, do que fez certamente em jogos anteriores. Isso é um bom sinal, mas é claro que não foi o suficiente, porque o Atlético não fez os gols no primeiro tempo. Veio o São Paulo, parte para cima no início do segundo tempo, o Atlético ainda não tinha encaixado a marcação no Rodriguinho, ele faz a jogada, o Caleri faz o pivô com perfeição, o gol do Luciano que resolve a partida logo no início do segundo tempo. A partir daí, o Atlético tem um certo momento de desajuste. Aos poucos vai se acertando. No momento em que entram Cittadini e Terans e saem Coelho e também o Alex Santana, o que acontece? Depois de um longo tempo, eu não me lembro pelo menos, o Atlético fica com um atacante só de ofício, com o Vitor Roque, e povoa o meio-campo. A ideia era tentar aproveitar a dificuldade que o Alisson tinha na marcação e a própria questão do posicionamento dele mais pelo meio, ele que é um jogador de lado, para aproveitar e dominar o meio-campo. Funcionou. Terans teve chance, Vitor teve chance, teve um cruzamento que o Christian ficou ali a 1 centímetro, talvez, de acertar o gol e fazer o gol de empate. Aí o Wesley tentou fazer a segunda perna dessa mudança com as entradas do William e do Marcelo nos lugares do Vitor Roque e do Vitor Bueno. O Vitor caiu de produção no segundo tempo, também o Vitor Bueno da mesma forma. Mas o William pegou pouco na bola, e o Marcelo até foi muito participativo para quem estava aí há 11 meses sem jogar, mas também não conseguiu contribuir para que o Atlético buscasse o empate. A derrota é ruim, o Atlético vai perder posições no Campeonato Brasileiro, mas tem uma má notícia que espero que não seja tão ruim, que é a saída do Fernando. Não porque o Atlético tem apenas um lateral, o menino Vinícius Cauê entrou e não comprometeu de forma alguma quando foi acionado em seu primeiro jogo como profissional e lá no Morumbi.
Mas o Fernando é um baita jogador e vinha fazendo uma grande sequência de jogos pelo Atlético. Espero que não tenha sido nada de grave, ele que saiu chorando com dores no joelho. Ponto principal do Atlético no jogo, o primeiro tempo do Vitor Roque, o jogo todo do Bento, que não teve culpa em nenhum dos gols, uma participação interessante, o Hugo Moura não foi mal no jogo, ele até fez um bom jogo. Já Alex Santana não foi bem, tanto que acabou substituído, e o Coelho mais uma vez ficou devendo. Ficou bem clara a diferença entre o Coelho e o Canóbio nesse momento. O Canóbio, quando voltar da seleção, o Uruguai tem que voltar a jogar. E contra o Corinthians, o Atlético vai ter que ser mais ofensivo, porque joga em casa e porque vai precisar da recuperação no Brasileirão. Um abraço.